Por que as entidades se importam? E essa pergunta é baseada em, tipo, os consulentes, né? Por que elas se importam com os consulentes? Por que elas se importam com o médium, com a corrente e tal? Então, a verdade é que, assim, ó, a gente começou esse debate lá no grupo hoje. A verdade é que a gente começou essa pergunta lá no grupo e eu queria só trazer um pouquinho da minha percepção, no meu ponto de vista com relação a essa situação, porque às vezes eu me preocupo um pouquinho com isso e às vezes nós trazemos uma ideia um pouco complicada, né, dessas questões sobre a espiritualidade, né? Por exemplo, vamos falar inicialmente da egrégora da Umbanda, tá? A gente está falando, vamos falar de espíritos de Umbanda. Se esses espíritos eles estão atrelados a essa egrégora, é porque eles têm uma afinidade e, inclusive, estão relacionados com a forma de pensar dessas forças que estão dentro da Umbanda e concordam com esse princípio, né? Então, esses espíritos de Umbanda, eles têm um propósito baseado no que a instituição espiritual Umbanda propõe, né? Então, é normal que esses espíritos se importem. Por quê? Porque o que foi proposto, né, pelos espíritos maiores da Umbanda, na causa, é ajudar aquelas pessoas que precisam, tá? Ajudar aquelas pessoas que precisam. Agora, gente, nós temos que fazer um parênteses aqui e a gente tem que ser um pouquinho lógico também, tá? Vamos lá, esses espíritos de Umbanda, eles se importam, sim, eles se importam comigo, contigo, quando você vai na consulta e você precisa de algo, você vai sentar lá, naquele momento, e você vai estar diante de um espírito que sim, que se importa contigo para que tu supere essa situação ao qual está passando. Agora, imagina que a gente está numa situação em que, quando tu entra nesse processo de consulta, dentro de uma casa, você não está só sendo visto por aquele espírito que está ah, de frente com o outro, tá? Você não está só com aquele espírito, você está entrando numa egrégora de uma casa, né? Você está entrando num plano onde existe uma hierarquia, onde existe um grupo, onde existe uma... E fora, a gente nem está falando todo da essência da Umbanda e de todos os espíritos de Umbanda, mas você está entrando numa egrégora de uma casa, o qual essa casa, ela tem a sua missão e ela se importa, tá? Agora, obviamente que a gente precisa entender que isso é uma condição de que, assim, ó, não quer dizer que esse espírito, ele termina os trabalhos e dali ele vai passar o resto da vida e da existência dele preocupado com o teu problema, entende? Por quê? Porque o teu problema, a tua situação, ela foi encaminhada para essa energia, para essa egrégora e para esse momento de transformação baseado naquilo que tu pode e que tu vai receber e que tu está receptível a receber, e eu nem vou falar de merecimento, porque eu acho que esse negócio de merecimento é meio complicado, tá? Eu acho meio complicado. Eu estou falando naquilo que tu está receptível para receber e para buscar o que tu realmente foi buscar, esses espíritos eles vão te encaminhar para esse processo ao qual, dentro de uma casa, de um terreiro, por exemplo, a gente começa. Lá tem o curso que a gente tem aqui, Estrutura de Terreiro, onde eu explico questões sobre tronqueira, eu falei sobre congá, etc. Firmezas, a gente já falou a respeito. Então, existe todo um conjunto de movimentação e todo um conjunto de aparato para que as pessoas sejam acolhidas e amparadas energeticamente e espiritualmente dentro de uma casa, que essa consulta não é o principal dentro da formação energética dessa egrégora. É o que nos importa, porque é o que visualmente vemos, mas a gente está simplificando o ato da sessão de Umbanda a uma consulta entidade e consulente. Isso é simplificar demais o processo e a ação, tá? Entenda que
A tua energia se conectou àquilo e energia em movimento é algo que é muito complexo, muito profundo, e essa energia começou a se comunicar. Agora, se a gente vai lá só por ir e fala só por falar e não acredita que vai reverberar de alguma forma e essa energia vai movimentar, de nada adianta. Então, por isso que eu falo assim, ó, tem a ver também com a sintonia e com o quanto a pessoa está disposta a buscar essa energia e essa egrégora e essa cura, né? E o quanto você está aberto para estar suscetível também a receber essa cura e essa energia, né? O que não quer dizer que a entidade vai passar 24 horas pensando em ti. Vamos lá dizer, o Maurício foi lá na consulta, não quer dizer que a entidade terminou a sessão e amanhã de manhã, na hora de ele tomar o cafezinho, óbvio que eu estou brincando aqui, vai tomar o cafezinho dele, ele pega a xícara na mão e diz, bah, tia, mas e o Maurício, né, tia? E agora? Como é que eu vou fazer? Não. Ele sabe que ele entregou os trabalhos para a energia ir para o astral superior e entregou para a egrégora da casa. E as fundamentações da casa são para isso, para fazer a energia transmutar, a energia movimentar e trabalhar. Então, acharmos que a consulta é só médium e consulente, ali a gente falando entidade e consulente, é simplificar o trabalho de, de atendimento das entidades, tá? É muito mais do que isso. E aí é óbvio que a entidade não vai estar preocupada contigo 24 horas e pensando e vai te carregar uma fotinha tua no bolso e não posso esquecer do Maurício, entendeu? É óbvio que não. A gente está simplificando demais a questão da espiritualidade. Óbvio que ele sabe que ele tem um compromisso. Agora, a gente tem que entender outras questões aqui, que vai além desse fato, por exemplo, só da consulta de uma maneira geral. Tipo, eu entrei numa casa, fui lá me consultar porque tem um problema e quero ser atendido e preciso ser atendido, tá? Esse espírito que atendeu, se ele está ali justamente para me atender e só para me atender, tá? Para aquele trabalho naquele momento, ele vai fazer o quê? Ele vai atender, vai me ajudar da maneira que ele puder, vai me aconselhar como ele puder, mas ele não pode comprar aquele problema como dele, entende? A não ser que dentro dessa trama espiritual ele esteja conectado contigo, entende? Mas ele tem responsabilidade de fazer com que essa energia movimente através da egrégora da casa e das firmezas e assentamentos da casa, entende? Porque então a gente está simplificando demais o atendimento, então não precisa toda a estrutura de terreiro, sabe? Então, quer dizer, a gente está largando toda a responsabilidade dos nossos problemas para uma entidade, o que não é tão verdade. Agora, se essa entidade, de alguma maneira, tiver algum vínculo contigo, né, ou uma história contigo e do teu passado, da tua vida, né, ou vocês têm uma história espiritual ou uma ligação em terra, alguma coisa que tem a ver contigo e ela tem esse compromisso contigo, ela vai te acompanhar. Ela vai te acompanhar, entendeu? E por isso que algumas entidades se importam um pouco mais com a gente, porque elas têm algum vínculo com a gente, né? E entender isso é algo complicado, porque nós temos uma grande dificuldade de entender a nossa ancestralidade em nossa discussão. E é algo que é muito profundo, né? E muito particular, né? Agora, a gente também tem que entender uma questão aqui que a gente fala muito de ancestralidade, fala tudo, e a gente acaba simplificando esse processo. Por exemplo, porque todo mundo diz que a gente vai num terreiro e há uma ancestralidade. Ok, há uma ancestralidade, mas não quer dizer que essa ancestralidade seja a tua, entendeu? Pode ser uma ancestralidade da casa. E aí eu volto para o médium. Um médium que é amparado por uma entidade, ele pode ter um vínculo ancestral, um vínculo espiritual ou um vínculo sanguíneo com essa entidade. Ele pode, né? Agora, tem que lembrar o seguinte, gente, a entidade não vai passar 24 horas preocupada com os seus problemas. Ela tem que te deixar também caminhar. Ela vai te trazer... ela vai te trazer
informação para que tu aprenda a andar com as tuas próprias pernas, né? Isso é evoluir, é ser uma pessoa melhor continuamente, né? Não é ser bonzinho, ser o santinho do pau oco e não sei o quê, não adianta, não é? Sabe? É te fazer uma pessoa melhor no teu dia a dia. Se essa entidade não te ajuda a ser uma pessoa melhor, tem alguma coisa errada com essa relação, entende? É isso. Bom, enfim,